Olá malta, estou aqui para mais um vídeo. Eu sei, o canal não acabou, por mais estranho que pareça. Ainda continuo a gravar vídeos e espero voltar a começar a meter vídeos. Mas pronto, a desculpa é sempre a mesma. Eu já nem me lembro quando é que eu não comecei um vídeo a não dar a desculpa de que estive a estudar. Mas já, a vida de universitário é assim. E eu estou super feliz porque finalmente a época de exames acabou, finalmente estou de férias, comecei as férias de verão hoje de manhã tive o meu último exame e pronto, correu bem, para quem pergunta, para quem quer saber, correu bem, suficientemente bem. Está mais um ano feito, já só faltam 3, é muito. Mas pronto, malta, eu não vim falar sobre a minha vida académica, apesar de ser um dos temas que eu falo em todos os vídeos, porque é a única desculpa que eu tenho, para além da preguiça, de não meter vídeos. E pronto, desta vez eu trago-vos a review de Oathbringer. Oathbringer, a que faz pactos, a que traz pactos. Sim, é uma tradução à letra, mas eu acho que para português do Brasil traduziram para a Sacramentadora. E em português de Portugal, que acredito que ainda vai sair, ainda não saiu, só tem em inglês ou português do Brasil, que vai ser a Juramentada, acho eu. Que é o nome da espada. Mais para a frente, se calhar vou dizer, ou então vocês vão ter de ler o livro para perceber o que é a Oathbringer. Este vídeo recomendo vivamente a para quem veja, recomendo a que quem continua a ver a partir de agora que tenha lido o primeiro e o segundo livro. Porque por mais que eu tente, vai haver spoilers do primeiro e do segundo livro. Portanto, se ainda não leste, por favor, dá uma chance. Se ainda não pegaste sequer nesta série de livros, acredita em mim. Vê o 1 e o 2, os vídeos que eu meti do primeiro e do segundo livro, estão aí no canal. E se te interessar, lê. Porque é uma das melhores sagas de livros que eu já li e que eu ainda estou a ler, ainda estou a meio. Mas se bem que este livro foi muito bom. A sério, não se vão mesmo nada arrepender. Tirando isto da frente, vamos continuar com o vídeo. Portanto, se tu estás aqui, ou é porque já leste o primeiro e o segundo livro e queres saber se vale a pena ler o terceiro, spoiler, sim, vale. Ou então não queres mesmo saber de spoilers e estás aí de peito aberto para as balas. A cena é que o que é que eu faço? Principalmente estes livros épicos, eu gosto de saber tudo. Então eu vou pesquisar à internet sobre coisas e eu acabo sempre por ter spoilers. Eu já tive 2 spoilers. Quando estava a ler o primeiro livro, tive 2 spoilers. 2 não, tive um. O outro foi agora recente. Mas tive um spoiler de quando estava a ler o primeiro livro que ainda não aconteceu. Ou seja, é uma coisa tão para a frente. Já li mais de metade da série e isso ainda não aconteceu. Portanto, estou completamente cozinhado. Mas, mas agora, voltando ao vídeo mesmo. Então, Oathbringer. É de Brandon Sanderson, eu não tinha dito. É o terceiro livro de Stormlight Archive, o Arquivo das Tempestades, em português. E é exatamente o livro do meio, que há 5 livros, sem contar os contos extra. E pronto, sem mais delongas, vamos passar para um pequeno resumo da história. Neste caso vou falar então um pouco sobre o primeiro e o segundo livro. E pronto, e depois começamos com a review em si, tudo normal. Eu literalmente já não sei gravar. Estou aqui a embolar-me todo. Portanto, temos que esta história passa-se em Roshar, que é um continente muito montanhoso. Não é muito montanhoso, é muito árido. É tudo preda e deserto e isso. E há sempre uma tempestade que começa no este e acaba em oeste, sempre de X em X tempo. Se bem, não é assim, enganei-me, não é de X em X tempo, mas acontece constantemente, não está sempre a haver tempestades, e essa tempestade varre o continente de um lado ao outro, o que faz com que toda a vida só aconteça quase do lado oeste de montanhas, de formações rochosas que a protejam dessa então tempestade. Temos quase todas as grandes cidades, são vales, porque só aí conseguem estar protegidas dos ventos que destroem completamente a casa. E nesse mesmo continente temos as Sprains, que já não sei, Sprains em português. Este livro, como li em inglês, provavelmente a maior parte dos termos que eu vou dizer vão ser em inglês. Então tem as Sprains, que são tipo espíritos cognitivos
de certas coisas é muito difícil de explicar. Basicamente, são conceitos que os humanos, como conseguem idealizá-los, esses conceitos meio que ganham vida num universo que não é o universo real onde os humanos estão. That's fucked up, mas é incrível essa premissa. A sério, leiam Stormlight Archive. Mas pronto, se vocês já leram o primeiro e o segundo, sabem exatamente do que é que eu estou a falar e percebem um bocadinho melhor. Então, também neste universo temos as espadas de lasca, as Sharp Blades, que praticamente são espadas invencíveis. Elas conseguem cortar todo o material e quando cortam uma pessoa, por exemplo, se conseguirem atingir cortar-nos um pescoço, tal como uma espada normal, se te cortar o pescoço vais morrer, mas neste caso tu não és decepado, a tua cabeça não se separa do corpo, simplesmente a tua alma é morta e tu começas tipo a deitar fumo pelos olhos e morres, cena crazy. Enquanto, por exemplo, se cortar por aqui, neste caso, novamente o teu braço não cai, não és decepado do braço, mas perdes o movimento total daquele braço, ou seja, é como se tivesse cortado o sistema nervoso. Deve ser isso. E aqui também não há, neste continente também, não há só humanos. Temos também outra raça de uma espécie humanoide, que também é inteligente, que são os Parshendi e os Parshmanos. Os Parshendi são esta espécie, mas selvagem, enquanto os Parshmanos foram tornados escravos pelos humanos. Fazem todos parte da mesma espécie, no entanto, os Parshmanos são usados como escravo, enquanto os Parshendi vivem e no início da primeira história então eles matam o rei de Aledkar, que é talvez o reino mais poderoso de Roshar, e portanto, por causa disso, todos os grandes príncipes, High Prince, os príncipes de cada condado, já não me estou a lembrar do nome, de Aledkar, então vão numa guerra de 6 anos, já começou há 6 anos e foi até agora, contra os Parshendi para tentar vingar a morte do seu rei. Isso acontece então no primeiro livro. No entretanto, acontece todas umas peripécias. Sabemos então que as Prenes do vazio voltaram e que os Voids vão voltar e que, na verdade, os Voids são os Parshendi, são os Parshmanos, Parshendi, eu nunca sei se é Parshmano ou se é Parshendi, e que, na verdade, eles vão destruir o mundo e 30 por uma linha e do nada começam a voltar as ordens dos Sourcebinders, que é Sourcebinders? São os manipuladores dos surdos que têm poderes, são ordens dos Cavaleiros Radiantes, ou seja, são pessoas que têm poderes, porque isto tudo fala no primeiro e no segundo livro, eu não estou a dar spoiler nenhum do terceiro. Isto porque então eles fazem conexões com outras Prenes e pronto, é muito crazy. E agora está toda uma luta entre os Parshendi e os humanos, só que agora os Parshendi estão a tentar destruir o mundo enquanto os humanos estão a tentar salvar o mundo. Meio que não estão a tentar destruir o mundo, na verdade eles só estão a tentar destruir os humanos e os humanos estão a tentar destruir os Parshendi. Neste caso não é tão bem destruir os Parshendi, mas é mais a proteger-se a si mesmo, mas acabam por ter que destruir os Parshendi. Mas pronto, eu acho que foi um dos resumos mais à toa que eu fiz, mais complexo. Eu espero mesmo que vocês não se tenham perdido e que já não tenham saído do vídeo. Portanto, eu acho que vou acabar o resumo por aqui e vou começar já para a review. O que é que eu achei deste livro? Desde já digo, é a segunda vez que eu digo, foi muito bom. Portanto, começamos com um ponto meio que positivo, negativo, que é, há um ponto, para mim, Afonso, há um ponto positivo das obras que é, os personagens podem morrer. Claro que os personagens têm plot armor e isso, mas no fim do dia são humanos que podem acabar por morrer, principalmente os personagens, raramente o personagem principal morre, mas
os personagens principais, não é aquele principal, mas que estão à volta dele, podem morrer. E eu acho que isso é um ponto positivo para a obra, porque torna a obra realista. Os humanos morrem. Pode acontecer. Não é por seres o personagem principal de uma obra que tu não vais morrer, porque por essa ordem de ideias, cada um é um personagem, cada um de nós é o personagem principal da sua história. Então íamos ser imortais. Não, nós vamos morrer, nós podemos morrer. E uma história que o autor seja capaz de matar os seus personagens, eu acho que é um ponto positivo. Torna a história realista. Dá high stakes, high rewards para o momento da ação. Quando tu sabes, estás a ler uma ação, os personagens estão no fim do mundo, estão a levar por todo lado, e tu sabes que independentemente do que aconteça, eles vão ficar bem, vão sair inóculos, vão sair sem qualquer problema, não vão morrer. É chato, é boring. Portanto, um personagem poder morrer torna a história muito mais nervosa. Sentes no peito ansiedade por ler e por perceber, será que eles vão safar-se deste problema? Porque sabes que em qualquer momento podem morrer. No entanto, por outra moeda, algo que eu não gosto é quando trazem personagens que morreram. Tipo, o Brandon Sanderson já é a segunda personagem, não neste livro, mas é a segunda personagem importante que ele mata, mas que traz de volta. Provavelmente os fãs gostam demasiado dessa personagem. Não sei. Ou a maneira que ele o faz não é que ele simplesmente não é trazer volta à vida de uma forma tipo, ok, eu preciso que tu voltes à vida, vais simplesmente voltar. Não. Faz sentido na história é o personagem ter voltado à vida. No entanto, é algo que eu não gosto. Algo que eu, como leitor, não gosto, a menos que sejam tipo meus personagens favoritos. Sim, por favor, voltem à vida. Não, estou a brincar. Não sei, se todos os personagens que morrer podem voltar à vida, tira todo o propósito dos personagens morrerem no primeiro ponto. Portanto, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque sim, neste livro há personagens que morreram que voltam à vida. Agora não sei se é neste, se é no outro, no segundo. Eu espero não estar a confundir os dois livros. Mas e isso é um ponto negativo para mim que o Brandon Sanderson tem, porque já não é o primeiro livro. Perdão, não é o primeiro livro que ele faz isso, já fez isto noutra obra. Também não vou dizer qual é, para não dar spoiler. Se quiser, leiam todos os Cosmere, como eu estou quase a ler, já estou a ficar doida, já vi Cosmere na parede, tipo o diagrama. Quem leu o Stormlight Archive vai entender o que é que eu estou a falar. Mas um ponto negativo que eu, pessoa, não gosto. Agora, tema, a palavra de Senhor. Eu não se brinca com isto, peço desculpa. A verdadeira força é a força do perdão. Perdão. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é, tipo, eu tenho força por perdoar os outros. Não. É algo um bocadinho não tão bonito e não tão feliz, que é tipo, eu acho que só as pessoas mais fortes que as outras podem-os perdoar. Porque, imagina, temos duas pessoas, esta é mais forte, está acima, tem poder sobre esta, e esta abusa desta. Ok, tu vais perdoar a pessoa que está acima de ti, mas ela vai continuar a abusar de ti, vai continuar a fazer-te mal, vai continuar a fazer-te sofrer. Só a partir do momento em que os níveis de poder mudam, em que esta pessoa que sofreu tem mais poder do que esta que atacou esta, que o perdão é importante. Porque vai então quebrar um ciclo de ódio, porque no momento em que o poder muda, o poder não está sempre nas mesmas pessoas, no momento em que isto acontecer, esta pessoa provavelmente vai se lembrar que foi perdoada por esta e não sofreu as consequências que fez quando estavam ao contrário, estou a perceber? Pode-se até arrepender. Não sei, eu posso estar completamente enganado. O que é que eu sou? Sou uma pessoa de 21 anos de vida nesta terra. O que é que eu sei? Nada. Mas é um tema que fala neste livro, principalmente fala muito brevemente no início. Se bem que este livro, vão perceber que fala sobre ciclo de ódio. É que basicamente a premissa desta história é racismo. Desta história, da saga toda, saga como um todo. Dá para perceber que é racismo e guerra entre
entre diferentes espécies, neste caso espécies humanoides, que simplesmente não é a resposta. A guerra nunca é a resposta. Quando já noutro tema, que também apontei deste livro, que era, há um momento em que os personagens começam a pensar se estão no lado certo ou no lado errado da guerra, por causa de começam a perceber o passado de Rochard. Nós neste livro vamos ter muito contacto com o passado de Rochard, vamos começar a perceber muitas mais coisas. Este livro vai-nos abrir a história de Rochard, vamos perceber mesmo muita coisa. Quase todos os segredos que foram criados até agora vão ser, neste livro os segredos vão ser quase todos contados. E pronto, num desses segredos que vieram à tona, então, o que eu estava a dizer, os personagens começam a pensar, será que estamos no lado certo da guerra? Será que somos nós os errados? E simplesmente não há lado certo de uma guerra. Em todas as guerras, não há um lado certo. O lado certo é o lado da paz, é o lado que permite fazer a paz. Mas é que isto é muito fácil dizer, estando eu fora, nunca tive contacto com guerra. A única coisa que eu tive contacto com guerra, para além destes livros de fantasia, foi os meus livros de história, o que infelizmente pode-se não tornar verdade, tendo em conta como o mundo está. Mas pronto. Mas eu acho que nenhum lado é um lado correto da guerra, independentemente da história, independentemente do que aconteceu. O único lado correto é o lado que quer atingir a paz, que quer acabar com a guerra. Esse é o lado correto. E muitas das guerras são começadas simplesmente pelo discurso de ódio. Outro ponto que também fala muito neste livro é o discurso de ódio. Nós não devemos simplesmente ficar cegos e deixar-nos levar pelo discurso de ódio de outras pessoas com poder, de outras pessoas que sabem falar e que nos conseguem manipular e chegar àquele patriotismo excessivo em que simplesmente tudo o que é do meu país é bom, tudo o que é de fora é errado. Não é assim, não pode ser assim que é. E neste livro dá para perceber muito bem isso. As pessoas, não, neste caso os Parshendi, completamente como foram escravizados toda a sua vida, tão... Claro que é fácil a falar de fora, falar de um sítio. Sempre tive tudo na vida, a minha vida é incrível, nunca tive problemas. Agora, se eu tivesse sido escravizado durante toda a minha vida, será que eu não me ia rebelar? Não sei, nunca tive nessa posição, portanto não sei dizer, mas continuo a achar que não é a resposta. Não podemos deixar-nos levar por o discurso de ódio, independentemente do que for, independentemente da nossa ideologia, nunca é a resposta. Temos sempre de tentar desculpar, e daí é que vem o perdão e vem a quebrar o ciclo de ódio, porque só assim é que vamos atingir então a paz, e que a paz é que nos permite a todos evoluir, ser felizes e tudo de bom neste mundo. Agora, este vídeo de review, de falar sobre o livro, está a falar passou para falar sobre a guerra. Eu espero não estar a ser bastante, não estar a ser demasiado boring, mas eu acho que tinha que partilhar estas ideias. Foi ideias que eu senti de ler este livro, e tal como eu disse quando criei este canal, já vai fazer quase um ano, eu criei isto para ser assim um clube de leitura, e o que eu mais gostava era poder falar com alguém sobre os livros que estou a ler, não só se gostei, se não gostei, se o ponto A, o ponto B, o ponto C me fazem gostar mais ou não. Falar das suas mensagens. E pronto, se têm alguma coisa a acrescentar, se gostavam de participar, têm os comentários, eu adorava falar com vocês, partilhar ideias com vocês, e pronto, só assim, só numa discussão entre pessoas, uma discussão polite, ou seja, está-me a faltar a palavra em português, que podemos então evoluir como pessoas, como ser pensante, ouvir as ideias de outras pessoas, porque nem toda a gente pensa como nós. Meu Deus, isto já se está a desviar tanto do livro. Mas pronto, eu juro que agora vou voltar à minha review. Sem problema. Continuando. Outro tema que fala e que eu achei muito interessante,
que é o abuso das substâncias. Isso não é interessante, mas a maneira que aborda achei muito interessante. Seja a substância que for, drogas, álcool, ou mesmo simplesmente adrenalina, sentir adrenalina. Há pessoas que são viciadas em sentir adrenalina e que então neste livro temos várias personagens que acabam por ser controladas por esses seus vícios e temos a evolução delas. Por exemplo, o Dalivar, esqueci-me o nome dele. Dalinar. Não me está a soar nada bem. Mas pronto, o Dalinar, o pai do Adolin, ou seja, cada nome mais estranho que o outro. Portanto, teve um vício muito forte. Vamos ser contados, vamos conhecer muito mais da história sobre este personagem. Vamos ver o seu passado, ver o que aconteceu, porque é que raios ele não se lembra do nome da mulher, porque quando lhe dizem, simplesmente há um barulho que não lhe permite ouvir o nome da mulher. E pronto, isso teve muito a ver com a dependência em álcool que ele tinha e a dependência da adrenalina da batalha que ele teve. E é um dos personagens que mais evolui neste livro. Este livro é muito focado no Dalivar. Uma delas deve estar certo. E essa evolução é uma evolução muito boa de ver. Por acaso, ao longo deste vídeo, gostei muito da evolução deste personagem. Por outro lado, temos então um personagem que é dependente de outra substância, que eu nem sei como é que se chama, mas na minha cabeça é tipo uma árvorezinha que supostamente tu esmagas nos dedos, sai um fumo, te inalas, uma droga qualquer inventada para este... acho que é inventada. Para esta história. E a evolução dele foi um tanto ou quanto muito rushada. Se fala pelo menos bem 2 ou 3 capítulos sobre ele, já é muito. E foi do nada, ele é viciado em crack e ele conseguiu... Eu não acho, por acaso não sei se ele conseguiu ultrapassar o vício. Mas pronto, ao mesmo tempo que é muito rushada, deu-nos para perceber muito bem o quão mau ele está por causa por causa deste vício. O quão a sua vida está completamente virada de cabeça para baixo por causa deste vício. Eu acho que, tirando este livro, os únicos livros que falam também de abuso de substâncias, especialmente drogas, é Poppy War, a Guerra da Papoila, e também fala muito bem, porque nesse caso já é baseado em história verídica asiática, agora não sei dizer se é chinesa, se é japonesa. Sei que é uma das duas, acho que é China, que houve então um problema com uma droga, que eu não sei qual é, que é que vem da papoila, é feita com semente de papoila. Não sei qual é o nome. Ópio? Não sei, peço desculpa, mas pronto. Alguma coisa, vão ler esse livro e vão descobrir mais. Mas pronto, voltando a Oathbringer. E pronto, estas evoluções dos personagens, Brandon Sanderson faz 1, 2, 3 vezes. Já ou seja, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele faz. E que eu acho que ele fica muito bem feita a evolução dos personagens. É muito realista, muito orgânica. E é sempre um ponto positivo que eu já falei nos outros vídeos todos. Eu acho que de pontos positivos e negativos traz todos os que... traz os mesmos dos outros 2 livros. Portanto, este eu quis abordar um pouco mais sobre a história e falar um pouco mais sobre a história com vocês. Por isso é que recomendei a que pessoas que não tivessem lido o primeiro e o segundo livro que não vissem este vídeo. Portanto, se quiserem, mais uma vez digo, os comentários podem dizer: eu achei isto da história, eu achei aquilo, eu acho que não tens razão, eu acho que tens razão, por isto, por aquilo. Portanto, comentem o que quiserem. E portanto falei mais sobre a história. Agora, um último ponto que eu acho que foi o que faltou nos outros 2 livros, mas também é normal, sendo uma saga assim tão grande, são 5 livros, todos com mais de 1000 páginas, é normal que não possa haver um desfecho assim épico, muito grande, como houve neste livro. Os outros 2 não tiveram isso, e foi o que me fez a gostar mais deste do que dos outros 2, que foi o final deste livro.
há então um momento, há uma guerra mesmo muito, muito épica. Há acontecimentos muito épicos que me fizeram levantar da cadeira e ficar tipo, oh my fucking god, tipo, bué hype. Foi muito bom afinal. Estão a ver o final de Mistborn, o terceiro livro? É tipo 70% desse final. Para mim este foi o melhor final de sempre que eu já li num livro. Melhor. Este foi tipo 70% disso, ou seja, já está muito, muito lá em cima também. E nem sequer é o final da saga. Infelizmente dizem que o quinto livro não é bom, mas pronto. O que se há de fazer? É impossível os autores acertarem sempre. Mas voltando a este livro, ou seja, o final foi muito épico, muito top, muito supimpa. E isso eu acho que já não tenho mais nada a dizer, porque já disse muito. Tendo em conta pontos positivos e negativos, nem falei assim tantos, falei acho só 2. Mas pronto, quis abordar diferente este livro. E pronto, vamos passar para a avaliação final. A minha review está feita por aqui. Portanto, quanto à avaliação final, acho que já deu para perceber que eu gostei muito, muito deste livro. Eu acho que subiu, comparativamente aos outros, melhorou. Principalmente porque o que eu disse agora, por este fim épico que houve. Para mim, fantasia épica é o meu ponto favorito, a minha estilo de leitura que mais gosto de ler. Foi difícil dizer, já não estou habituado a gravar vídeos. Mas pronto, para mim, sem mais delongas, é tipo um 10. 10 de 10. Facilmente um 10 de 10. Não acho que seja perfeito, não. Continuo a achar que os livros são demasiado grandes. Eu gosto de livros grandes, mas estes, Jesus Cristo, são muito, muito grandes. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Leiam estes livros, não se vão arrepender. Acabei de dizer que eram demasiado grandes e logo após isso disse para lerem. Ou seja, vai ser bastante difícil. Eu sei. Se não gostam de livros grandes, ok, isto não vai ser para vocês. Se não se importam, leiam. É uma saga de fantasia épica incrível, muito boa. E também, antes de mais, entre o segundo e o terceiro livro, leiam Edge Dancer e depois leiam Dawn Shard, depois do terceiro livro, que são assim contos pequeninos que faz ligação no universo e é tão bom porque faz perceber, como eu já disse nos outros vídeos, que este é um universo vivo. É algo que, por mais que não seja o personagem, o Kaladin, o Ashalan, o Adolin, por mais que não sejam esses personagens, há história a acontecer à volta do continente. Um continente tão grande, a única história a acontecer não pode ser esses três personagens principais. Tem de se ver mais a acontecer. E são essas pequenas histórias que não estão nos livros, estão fora. E também pequenos capítulos, não é prefácios que ele faz, ele faz tipo capítulos extra e entre principalmente, ele divide os livros em livros, em partes, e entre partes dos livros tem essas pequenas histórias que não são os personagens principais, mas que à medida que vamos lendo, vamos lembrando, isto aconteceu ali, isto aconteceu ali, e vamos percebendo que o universo é um universo vivo. Mesmo que os personagens principais não existissem, a história ia se estando a desenrolar e ia estar acontecendo acontecimentos, desculpem-me o trocadilho, mas ia estar a acontecer coisas para além dos nossos 3 personagens principais, 3 ou 4. Mas pronto, este vídeo já está demasiado grande, eu peço imensa desculpa e agradeço imenso quem esteja até aqui, agradeço do fundo do coração. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço. Deixem like se tiverem gostado. Se não gostarem, têm também os comentários para dizer o que é que não gostaram. Se já leram este livro, também têm os comentários para falar sobre isso. Se querem ler, também podem dizer nos comentários. Tentem, se comentarem alguma coisa, tentem não dar major spoilers ou então avisem antes para a comunidade não levar spoilers como eu levei, que eu nem sequer nem li os spoilers que eu já tive. Mas pronto, um grande beijo, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem o verão e aproveitem agora que não estão a ter aulas para ler. Se forem adultos e estiverem a trabalhar, eu peço imensa desculpa. Aproveitem as férias também para ler. Eu vou ficando por aqui. E tchau.